Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Esse programa de hoje, ele é diferente. Não só o programa de hoje, como as coisas, a partir do dia 2 de outubro, estão diferentes. Eu, você, Jorge, todo mundo perdemos um irmãozão. Eu digo perdemos mesmo. E não adianta, pode me falar o que quiser, para mim é uma perda. E uma perda que eu lamentei e ainda continuo lamentando. E sei lá, vou deixar fluir aquele sentimento em mim e fazer o programa hoje sem o irmãozão aqui na área, fica difícil. Mas tudo bem, vamos tocar. E eu não sei como serão, sinceramente, eu não sei como serão as coisas doravante, né? O irmão Alvim nos dava um suporte forte, né? E agora não sei. Sobrou Jorge e eu, mas vamos tocar, né? Então é isso. Bem, por outro lado, nós temos que continuar. Sei lá por que também temos que continuar. Não sei, isso aqui não é a primeira vez, essas coisas que me movem, né? Quantas vezes já tentei levar uma vida normal? Eu não acho que eu levo uma vida normal, mas eu tentei levar uma vida normal, mas não consigo, né? Sempre converge para a mesma coisa. Sempre converge para a mesma coisa, é onde eu estou. Então, é isso aí. Então, vamos levar para frente hoje o assunto que se apresentou para a gente conversar. É interessante. Eu me admiro assim quando os assuntos aparecem, porque depois de intuir, depois que ele aparecer, de eu pegar sei lá da onde, ou da minha própria cabeça, não sei, aí depois eu fico sabendo por quê, né? Porque as respostas, conforme o programa vai decorrendo, a gente vai percebendo por que aquele assunto se apresentou, né? E como aqui não tem nada escrito, não tem coisa nenhuma, então é bacana essas coisas. Agora, por que essas coisas acontecem, como acontecem, não sei. Eu estou num momento de revolta interior, de perda de uma série de coisas, não estou num bom momento assim para filosofar. Então, mas tudo bem, vamos tocar a vida, né? Então, o meu irmão daqui a pouco vai me aquietar, né? Porque eu sempre começo assim, né? Já boto tudo para fora aqui. E tem que ser, né? Porque eu não posso engolir o que eu tenho que botar para fora, senão, sabe? Tem que desabafar. Não sei, desabafar, né? Boa, boa. Eu nunca tinha visto por esse prisma aí. Desabafar. Então tá aí. Então, boa noite mais uma vez, né, Jorge? Agora, boa noite, agora? É bom estar aqui. Vamos e seguir. Agora, meu? A gente estava conversando agora um pouquinho, porque mar calmo não faz marinheiro, então ou como uma frase que o professor dizia, que o ouvinte gostava muito de falar, que é o fluctuat nec mergitur, quer dizer assim, chacoalha, mas não afunda, não só sobra. Então faz parte. E essa questão assim, só por conta que você falou, né, da presença dele aqui no programa, assim, a pessoa que a gente conheceu, né, ela está espargida em todo mundo que o conheceu, que conviveu com ele, que ouviu. Então todos nós, né, se dilui entre todos, né, a pessoa, o ente que a gente conheceu. Agora o ser que daí estava evoluindo e tal, tendo aquela experiência que eu não sei o nome, né, esse encerrou uma fase, voltou para casa e aí segue. Isso vai acontecer com todo mundo, não tem, né? Lógico, a questão daí do desabafo e das dores, das perdas, coisas todas, é que tem gente, no conviver com uma pessoa, tanto faz se é um amigo, se é um parente, se é um familiar, ou o que seja, né? Então isso vai criando uma série de liames e de seres em você mesmo que se alimentam daquela convivência. O prazer da boa conversa, da troca de impressão, do conviver, do contar uma história, do tomar uma água junto, sabe? Então essas ações, esses atos, né? Então eles vão gerando satisfações, né? Satisfação do convívio. E essas satisfações, essas coisas que são geradas no convívio que eu tenho com você, por exemplo, só se alimentam no momento que eu estou aqui conversando com você. Mas aí eis a questão. Exato. Isso aí acontecia quando nós estávamos em 3. Lógico. Não, pois mas vamos analisar a questão do individual, né? Vamos lá. Então aí você cria uma afeição, você fica... E por isso que eu uso o termo assim, eu estou muito ligado àquela pessoa. É porque está ligado realmente, fisicamente, vitalmente, astralmente, karmicamente, sabe? Pelo conta da convivência, né?
quando outra pessoa passa pelo processo que se chama de morte, ou some, ou vai embora, ou qualquer coisa que seja, aqueles que em nós existem, né, que daí é a satisfação de ler em conjunto, de discutir, de tomar uma água mineral, de ter uma grande discussão filosófica abstrata, não sei o quê, de lembrar de coisas de não sei quantos anos atrás. Então, esses todos, né, esses seres todos, não tem mais alimento, porque daí não tem mais com quem tomar água, não tem mais com quem discutir, não tem mais tal. E aí, para esses, né, a eminência é a da morte, do deixar de existir, porque aquilo que não é alimentado, ele deixa de existir astralmente. Então, o conjunto dessas dores que se sente na perda, né, é o conjunto dos medos que esses que existem têm de não serem mais alimentados, de virem a morrer. Aí então se gera a depressão, ou o mal-estar, ou a revolta, ou não sei o quê, que são maneiras de indiretamente alimentar aquilo. Então eu me revolto porque eu não vou mais conversar com aquela pessoa tal. Mas daí na revolta eu estou alimentando o gosto de conversar com aquela pessoa. Daí quando passa a revolta, né, aí vem aquelas memórias. Então você vai se lembrar, vai lembrar, e vai lembrar, e vai relembrar. Lembrar é útil, né, e é de lei. Não pode lembrar sofrendo, porque daí o sofrimento passa a ser um artifício para alimentar aquela rotina, e você daí se congela no passado, e congela outra pessoa também no passado, né? Então a forma mais lícita, mais ética, mais humana de agir, é como é o shintoísmo, o culto aos antepassados, você cultuar a memória, né, de um grande amigo, de uma grande criatura, mas deixar que ele siga o caminho dele e você seguir o teu caminho, preservar o que é de bom, não alimentar, não transformar isso num hábito de sofrer, não transformar isso em uma razão para a revolta, né, e nenhum outro sentimento que seja diferente daquilo que antes se tinha. Agora, mas nós sem fugir do assunto, que o nosso assunto é a caixa, e tudo isso aqui que nós estamos conversando ligado à questão caixa, de manutenção, né, da memória. É a né? caixa, né? Isso caixa, aqui vai tudo para a caixa. Ah. Mas aí, como eu sou mente concreta, e não canso de falar isso, porque eu sou mesmo, aí eu penso o seguinte, você está numa tarefa, você está num trabalho, não digo nem missão, né? Está no trabalho, a gente optou por isso, eu, você, Sim. Nós estamos aí, ninguém nos forçou absolutamente nada disso. É questão de você dedicar a vida ou só para você ou para repartir Exatamente. um pouco, sabe, então é coisa interior de cada um. Então, nós iniciamos um trabalho 8 anos atrás, as circunstâncias fizeram com que isso acontecesse, você lembra muito bem. Sim, perfeitamente. O nosso querido irmão que se foi também. Então a gente fica reforçando o elo todo esse tempo, criando uma base, construindo, porque o irmão Albim só construía. Só construía. Então aí, nessa mentezinha aqui... É uma criatura fenomenal, era. Essa cabeça aqui... É uma criatura fenomenal. Essa cabecinha aqui, se puxar a descarga não sobra nada ainda. Eu não acho, pô. Aí eu fico sem entender. Daí, de repente, um dos elos vai embora e nós temos que seguir. Grego, mas é que assim, Grego, assim, ou você acredita ou não existe meio termo, como não existe meio grávido, como não existe meia verdade, como não existe meia certeza, como não existe meia mentira. Ou é verdade, ou tem certeza, ou é mentira, ou acredita, ou desacredita, entende? Assim, todo o trabalho, né, praticamente minha vida inteira, toda a vida inteira dele, praticamente a tua vida inteira. Ele representou para você muito mais do que para mim, poxa, são 26 anos que vocês ficaram juntos. 27 anos conversando todos os dias, vida. praticamente. Tem gente que não vive nem isso aí, pô. Ué. Então esse entendimento que eu não tenho. É que assim, não, você tem aquele, no momento, a falta... o impacto é maior do que a razoabilidade. Mas aí então tem que se acreditar nas coisas que se falam. Então se a gente fala aqui sobre a morte, não sei o que, a Garta chamando, ou isso é verdade, ou então a gente está se enganando há 8 anos. Então como é verdade, né? Então tranquilo, ele está onde tem que estar, de maneira tranquila, lúcida, sabe, serena, né? E nos cabe ir em frente, né? O trabalho é o mesmo, por exemplo, assim, largou o corpo físico, a vida continua exatamente da mesma forma, só que sem essas atribulações do dia a dia. Ele está continuando o trabalho dele, não é? E aí de uma maneira muito mais esplendorosa do que agora, porque não tem as limitantes de acesso à fonte tal que não tinha, vai ficar um tempo indo faz o trabalho dele e depois sabe que tem que seguir, né? E a gente continua na lida aqui por enquanto.
faz parte, não tem... Tomara. É. Agora, quanto ao trabalho assim, que tem que ser feito, assim, você fala assim, não sei o que, porque a minha vida sempre dirigiu para isso, eu penso que, assim, para mim é límpido e claro, né? Então, assim, antes de ter o evento a América Sul-Brasil, então o sistema geográfico, onde é que a lei andava, primeiro foi na Grécia, em preparação para a Palestina, que devia ter lá um sistema geográfico de Roma, que devia nortear o mundo, não deu certo, daí foi para o Tibete, não deu certo, veio para o Brasil. Então, esse ir e vir, você está acompanhando o trabalho do sistema geográfico, o trabalho de lei, por isso essa vontade de tempo inteiro está se dando para os outros, entendeu? Em vez de você estar sentado em casa vendo futebol, novela, não sei o que e tal, ou ficar cuidando de você mesmo, você vai, se dedica, acorda cedo, vai tocar um programa na TV, vem aqui, conversa, edita, distribui de graça e tal. Isso é um trabalho de Yohanan, é um anunciador. O que acontece é que, às vezes, o Yohanan não sabe muito bem o que anuncia, faz parte. Só que no nosso caso ainda, nós sabemos o que a gente está fazendo. E às vezes há classes de adeptos, né? Há classes de anunciadores, que são os Yohanans, que ele nem tem, né, a capacidade de ver o trabalho como um todo e age baseado só na instantaneidade. Às vezes acontece a revoltas, não, se revolta por não sei o que, meu pai, minha mãe, não sei o que e tal, e estou aqui jogando um trabalho que eu não sei muito bem onde é que vai dar, também faz parte do aprendizado. É isso aí, nós não temos alternativa, estamos aqui, vamos ter que tocar, né, como nós falamos aqui. Então tranquilo, vamos em frente. Então tá, vamos lá, todo mundo fala desse... E hoje pifou o relógio, né? Fernando, você controla aí, porque esse relógio daqui de dentro parou, entendeu? E agora eu não sei como é que horas nós vamos... Não, acho que está certo, Grego. Então tá. O que é? Tá certo. Começamos, tem uns 12 minutos. 12 minutos, tá bom. Então já dá, tá bom. Ainda bem que você está mais atencioso do que eu. Bem, sempre se falou em o tal do Akasha, né? Registro acástico e mais um monte de coisas que ao longo da minha vida, que eu estou metido nisso há quase 4 décadas, ou mais de 4 décadas, mais de 4 décadas, né? É uma confusão, filha da mãe. Eu já li a respeito, o tempo que eu acreditava em outras coisas, né? Tinha o dono do Akasha, tinha o senhor do Akasha, tinha de tudo, né? Tinha de tudo. Podia até fazer a propaganda do Akasha. Vem pro Akasha você também, né? Porque você não faz ideia. Então, eu acho que quando o assunto se apresentou, eu achei interessante. Eu falei, puxa, que bom, né? Que bom que apareceu o Akasha, porque nós vamos ter que esclarecer o que é esse Akasha que as pessoas falam, e muita gente fica sentida comigo, porque acha que eu sou bravo, porque eu me expresso assim, desse jeito aberto aqui, né? E que eu não dou, eu não engulo as coisas. Se não me convence, eu não dou amém. Eu quero me convencer, caramba. Mas é como, eu quero entender. Como o J.H. Henrique de Souza dizia, nós temos que ser livres pensadores, né? E aí eu complemento assim, a gente não pode ser livre engolidor, né? Assim, não tenha dúvida. Você fica engolindo tudo que é coisa, loucamente, avidamente, querendo achar uma razão para as coisas, e aí você passa a adorar caneca, anjo, não sei o que, duende e tal, você adora pedra, você tem que arrumar alguma coisa para adorar e vai entupindo o astral desse negócio, mas não é assim que funciona, não. Então é isso aí. Então hoje, tem muita enganação, hoje eu acho que nós temos a oportunidade, vamos ter, tomara que sejamos felizes, né, no nosso propósito, de tentar explicar o que é o Akasha, né? O que são os registros acásticos, tirar para mim também, acho que está aqui aparecendo, então é para falar, os lípicas, esses lípicas anotadores, né? Eles têm alguma coisa a ver com a Akasha? Estão lá nos registros da Akasha? Sei lá, vamos ver isso agora. Então, a palavra é sua, Jorge. O que é o Akasha? Sim, primeiro assim... Tem significado em sânscrito, ou sei lá o que é essa palavra, Akasha, ou não? Não, etimologia não tem dela? Não, tá. Não. É o nome de um Mahapanchabhutani, já vão falar. Você me xingou ou não? Não, é o nome de um elemento grosseiro, Mahapanchabhutani, né? Tá. E um dos 5 Tanmatras, um dos elementos primordiais. Mas assim, sempre o conhecimento, né? Ele passa por aquela etapa assim, curiosidade, conhecimento acadêmico, conhecimento filosófico, conhecimento iniciático e mistérios. Dá para você repetir? Vamos lá? Ou não? Vamos ver. Curiosidade, conhecimento acadêmico, conhecimento filosófico, escola de iniciação
e mistérios. Legal, tá. Escola de iniciação e mistérios, por isso que eu pedi para você repetir. Porque às vezes você fica na escola... Os mistérios não se diluem na escola de iniciação? A escola de iniciação, ela nunca te ensina os mistérios. Ela te dá o conhecimento para que você descubra os mistérios. Nenhuma escola de iniciação ensina mistérios. Ok, tem razão. Tá. Pode te ajudar a você desvendá-los, né? Sem dúvida, ela te dá os elementos. Você vai fazer aquele processo alquímico, não. Falando em alquimia, o Akasha é o alcaeste dos alquímicos da alquimia, né? Que é o elemento mater, é o elemento mãe. E de onde vem também a Akasha é maia, né? É a mãe universal. Então, o Akasha, a gente pode abordar desde a influência orgânica, em qual status, em quais chakras estão ligados e tal, até a estrutura infraatômica, tem a ver com a caixa, passando pela formação do universo. Então a gente poderia ficar assim, 1 ano conversando sobre a caixa. Caramba. E ainda a gente teria assunto, sabe? Ele é a base para a compreensão da cosmogênese, é a base para a compreensão da antropogênese, é a base para a compreensão da expansão do universo, é a base para a compreensão da coesão da matéria. Tudo gira então não foi à toa que eu estou fazendo aqueles programas sobre como tudo isso aconteceu, né? Não, sem Olha dúvida. Que interessante. Os assuntos que você tem falado lá de manhã, né? Tudo aquilo dali, o miolo daquilo se chama Akasha. Olha só, agora viu como as respostas aparecem? Não, que eu estou falando no começo aqui? Sempre. Então, assim que o que tem acontecido aqui nos assuntos que você escolhe, eu penso que é como nos sonhos, né? Para quem não tem consciência dos sonhos, né? E você tem um sonho e você lembra só um pedacinho. Amanhã você tem um outro sonho, aparentemente assim, um sonho doido que não tem nada a ver, mas é porque você não lembra, porque o sonho ele tem decorrência e tem sequência, né? Todos os dias você, por assim, se você saiu hoje para ir no mercado comprar alguma coisa, amanhã você vai comprar, depois de amanhã você vai trazer para casa, outro dia você vai comer, então sempre tem sequência. Que interessante. Independente do que seja, né, sempre tem sequência. O que acontece nos sonhos se resolve nos sonhos, o que é criado no sonho tem que ser parido no sonho, sempre. E o sonho gera decorrência, né, que é o que a gente conceitua como karma, que assim, você gera decorrência do sonho e vai resolver no sonho. E sempre o sonho é decorrente do quê? Do teu entorno, do que você fez, do que você é, do que você pensa, do que você quer, esse tipo de coisa assim. E na vida é a mesma coisa. E eu creio que os assuntos que você tem escolhido, todos eles estão encadeados. O que acontece é que se você botar o olho muito perto, não consegue ver. Se você olhar mais de longe, você vai ver que tem um descascar da cebola, a ponto de a gente conseguir chegar hoje, né, e falar sobre a caixa. Tá vendo? É simplesmente a base da manifestação. É um bom assunto. Então vamos tentar conversar algumas coisas, né, dentro de uma coisa assim mais inteligível, mas sempre lembrando essa questão que a verdadeira compreensão de qualquer conteúdo, então você vai ter que ter curiosidade, estudar, depois estudar filosoficamente, entrar numa escola de iniciação, aprender e depois disso tudo fazer o teu cadinho alquímico e daí você fala assim, eureka. Eu tive uma ideia, até para o senhor falar. Não admito mais que diga eu tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. Né? Só que o futuro é hoje. Né? E o mundo das ideias é o mundo do Akasha puro. Olha aí, tá aí? Vamos botando os pinguinhos nos i. Então, assim, vamos falar um outro termo em sânscrito, mas daí a gente explica o que é, tá bom? Vamos em frente, né? Faz parte. Então, assim, não, vamos falar da questão da geração da matéria do universo, mas não, assim, em determinado momento da geração, ainda não existindo a matéria, mas já tendo havido a concepção do que é ouvir a ser do universo, tá? Então, houve uma polarização, assim, imagina assim, a gente está num momento em que nada existe. Nada, mas nada não é o vazio, porque o vazio não existe. Nada não é o que tem aqui nessa sala, não existe a matéria, não existe o conceito, não existe assim. A gente está num momento de pralaya, a gente está numa noite de Brahma, a gente está num momento em que não há nada manifestado, nenhum dos universos não existe. Estou gostando da história, porque é exatamente isso que eu estou abordando. E a turma acha, olha só, o meu público do programa matinal, né, acha que
Algumas pessoas acham que estamos perdendo tempo tentando discutir esse aspecto, que a gente devia olhar mais para nós próprios. Eu falo, como é que a gente pode compreender a nós próprios se a gente não compreendeu? Nós somos formados da mesma matéria que o universo. Nós respiramos o que mantém o universo respirando. A gente é coeso por conta do que mantém o universo coeso. Os elementos que formam o universo como um todo, não interessa o que seja, é o que nos forma. O universo a matéria que forma a Atman é o que nos forma. O movimento do universo é o nosso movimento, a contração do universo é a nossa contração. A mente universal é a nossa mente, a alma universal é a nossa alma, a alma do planeta é a nossa. Porque assim, não tem como você pensar no universo e não estar pensando sobre você mesmo. Então, mas aí, ao contrário aqui, então você acha que você buscar essa compreensão do que você está começando a falar agora, que você começou, eu te interrompi, é importante para o seu próprio entendimento, óbvio, não é? Óbvio. Óbvio que é. Lógico, porque senão fica assim, você pergunta assim para o peixe, o que você acha da água? Aí o peixe vai perguntar para você... O que é isso? Que água? A mesma coisa. Bingo. A mesma coisa assim, vou perguntar para você assim, o que você acha sobre a caixa? Desde falar assim, que a caixa? Eu disse, esse onde você vive, onde você respira, que forma teu átomo, onde está teu pensamento, tua emoção, não sei o quê, de onde você veio, para onde você vai, para onde o universo vai, esse é a caixa. Então, a água está para o peixe, assim como nós estamos para a caixa. Brilhante, já ganhei a noite. Já ganhei a noite. Ótimo, vamos voltar. Não existiu nada, vamos lá? Sim, não existe nada, então há só aquela polarização assim, vou começar a existir. Existe um pré-momento, uma pré-matéria, né? Nesse momento, então, conceitualmente, tem duas inteligências cósmicas que ainda não são matéria. Um é Purusha, P-U-R-U-S-A-H-A, seria o equivalente ao que a gente pode conceituar como espírito, mas ainda não é espírito, porque inclusive o espírito precisa de matéria para existir. Purusha, antes de existir a matéria. Vai arrumar encrenca com isso aí, hein? Espírito precisa de matéria antes de existir? Sim, Atman, Buddhimanas, que é o eu superior, eles são formados de matéria, de três planos. Quem vai conversar agora do que eles são formados. Beleza, né? Tá. Então, Purusha, que é o que seria a semente, o bijan do que virá a ser o espírito, a consciência. E tem a outra parte que é Prakriti, P-R-A-Kriti, K-R-I-T-I, que é a semente do que vai vir a ser a matéria. Purusha, que é esse impulso do que vai vir a ser o espírito, ele se divide em sete subpartes potenciais, porque não existe nada ainda. E Prakriti, que é a matéria, ele está latente, ele tem em si 3 divisões, 3 gunas, são chamadas 3 gunas da matéria, Sattva, Rajas e Tamas, né? Como Sattva, Rajas e Tamas estão em equilíbrio em Prakriti, e Prakriti está em equilíbrio com Purusha, nada existe. Nem a matéria existe, nem o espírito existe, não existe a mente universal, não existe nada. Só o que existe é o absoluto. Então o que você está querendo dizer, o absoluto, desculpa interromper, não existe criador então? Claro que não existe. Olha, ó. Aí. Claro que não. Olha aí, ó. Não, porque se não tem um Deus criador, antropomorfizou. Não, isso aí vamos esquecer. Vamos esquecer a religião. A gente pode dizer assim, tem o imanifestado, que é um princípio criador. E é uma coisa muito interessante, porque no universo daí tem 2 princípios, né? Um princípio que é a expansão, que seria a matéria, né? E um princípio que é a coesão e o movimento em círculo, que é o que se conceitou como espírito. Solve e coagula. Isso é a evolução de todos os universos. E aí, imerso, todas as hierarquias, os avataras, os budas, bodhisattvas, manasaputras, suras, asuras, mas isso você já está falando de coisa, mas nisso aqui estamos falando de toda a matéria do universo também, estrelas, planetas, galáxias, universos. Imagina, estou falando sobre toda a matéria invisível, todos os 7 planos do universo, inclusive o plano búdico, o plano, muito abstrato, tudo está nesse processo. Aí, então, como há esse processo, esse impulso, né, de vir a existir, quer dizer, acabou uma noite de Brahma, se recuperou as experiências de um dia de atividade, então vai haver esse vamos existir, né? Eu vou existir em mim mesmo, né? Que seria aquele ponto zero. Tá, mas isso aqui é uma partenogênese, como é que se diz? É uma autogênese?
Aftogênese, como é que é isso? Nem é uma auto, nem uma partenogênese, porque é o seguinte, assim, é o não manifestado, né, se manifestando, é aquele momento assim que está acima do próprio momento cósmico da engendração. Eu gostei muito do que você falou. Então, dessa forma que você está falando, e você fazendo a afirmação de que não existe Criador, né? Então, isso aí, posso dizer que isso é um acontecimento que foi natural. Mas não existe o natural. Não existe o natural, mas eu porque tenho que a verbalizar. natureza não é o que a gente vê, essa natureza derivada da ação dos Mahapanchabhutanis, dos elementos, não. A natureza, né, cósmica é a manifestação em si, tudo. E aí, do princípio átmico até o momento que a gente está vivendo agora. Porque é interessante como você começou, não tinha nada, porque claro, daí não né? existe um Deus antropomorfizado porque, que se porque a gente, vou acordar para trabalhar, não existe Foi o que eu isso. disse ontem de manhã no programa, porque eu falei, a gente olha, nós estamos olhando para nós, mas nós estamos humanos, mas as coisas não são tudo humanas. Não, claro que é isso não. que então não podemos olhar para nós mesmos, temos que olhar para o todo, para o olhos, para poder entender. É que olhando para o ser humano, aí você vê toda a obra universal no ser humano. Mas eu tenho a mania de antropomorfizar qualquer coisa. Não, aí não pode. Aí é isso que acontece. Esse é o erro que a gente incide. Quando fala assim, uma hierarquia, Agnisvata, Barishari, pode falar, não tem problema nenhum. Eles existiram da mesma forma que a gente existiu e tal, estão no nível de evolução, mas são seres também. Agora, como você começou pelo nada, achei fabuloso, porque mas aí eu posso associar eu com nada. Não, e você tem daí, então, você tem Purusha e Prakriti, né? Purusha é sétimo e o Prakriti é 7 em 3, Sattva, Rajas e Tamas, né? Sim. E depois eu vou explicar esse 7 em 3 mais à frente. Tá. Daí, então, há esse momento, esse impulso, né? De manifestação. E é engraçado que esse impulso da manifestação, daí se chama Forhat. Forhat é esse impulso que vai levar à manifestação. É o impulso primordial, né? Uma energia, uma base primordial. A sequência é Forhat disso aqui que você estava começando a falar? Não. Okay, Forhat é o impulso. Tá. Aí o que acontece? Então aí, Purusha, que é a consciência, ele vai e se mistura, tem impacto, né, em Prakriti, que seria a pré-matéria, né? E então desequilibra, né, Sattva, Rajas e Tamas. O que acontece? Dessa ação de Purusha em Prakriti, da pré-consciência, na pré-matéria, então surge um primeiro derivado. Veja, a gente está falando ainda de antes da existência do que a gente conceitou como matéria. Estou ligado nisso. Aí surge um derivado que é o que é chamado de Mahat, M-A-H-A-T, a mente universal. E a mente universal é a mente dos Manus, dos Budas, é o plano da mente universal, que é um ente que tem que evoluir. Mahat. Uma variante, uma derivada de Mahat, né? É o que se conceitua como Buddhi para o ser humano. Então, o Buddhi no ser humano, que é a mente abstrata, já é uma derivada de Mahat, que é a mente universal. Então, o Buddhi, que tem cada um de nós, nossa mente abstrata, né, onde está o amor, sabedoria, ele é uma expressão individualizada do que seria o Mahat, que é a mente universal. Aí, esse Mahat, né, essa diferenciação continua acontecendo por esse impulso inicial, né, de Purusha nas 3 gunas da matéria, em Sattva, Rajas e Tamas, e aí então se cria o que se chama, a gente já conversou aqui várias vezes, o Ahankara, é o eu sou. Sim. Só que o Ahankara... O eu sou não é isso aqui ainda. Não. Exatamente. A ideação do que vai vir a ser depois no ser humano, a minha individualidade. Sim. Daí, esse Ahankara, esse princípio que vai interagir no que... Veja como é que é interessante. Que vai interagir no que vai vir a ser a matéria. Eu olhei para lá para ver o tempo. Nossa, Então, esse princípio que vai interagir no que vai vir a ser a matéria, o Ahankara... Isso a gente nunca conversou. Ele só compreende, né, símbolo e imagem, não tem código de linguagem. Aí então, para que esse princípio consiga interagir naquele que vai vir a ser o mundo da matéria, ele precisa criar meios de interagir. E aí então ele cria o que a gente chama de como é que eu dizer o nome desse negócio? Não vou dizer. Ele cria assim o que para a gente se torna os 5 sentidos.
vai vir a ser os 5 sentidos, né? Então, a maneira de interagir são os Jnana Indriyani. Então, a maneira que Ahankara, que é o princípio da individualidade, tem para interagir com todo o meio, né? Então vai ser visão, audição, tato, gustação e olfato, né? Lá na frente não existe matéria ainda, né? Esses são primeiro o princípio. E ele cria o espelho desses primeiros 5 princípios, dos chamados Jnana Indriyani. O espelho são os Karma Indriyani, que é aquilo que é a maneira como ele vai devolver a interação para o meio. Aí também o que potencialmente vai vir depois a ser as mãos, os pés, a fala, órgão de excreção e órgão de geração. 10. E aí esses 10 ainda precisam de uma maneira de estarem coesos para que ele, Ahankara, consiga vir a agir na matéria. Aí tem a criação do que se chama de manas, que é a mente concreta. Então, a mente concreta interage. Isso tudo antes de acontecer alguma coisa. Ideação tá, ainda. Ideação. Tá. Aí depois, então, é criado o que se denomina como a ideia dos Tanmatras, dos cinco Tamatras? Tanmatras. Tanmatras. Dos cinco princípios básicos, dos 5 elementos sutis da natureza, né? E 5, né, na verdade são 7, é bom tratar com os 5 porque a gente está no 4º sistema de evolução para a gente não precisar ir antes nem depois. Outro dia a gente conversa sobre isso, né? Aí então, terminado esse processo de ideação, aí então há uma nova derivada, né, de Prakriti, e se cria, né, o conceito, né, aí já indo para a matéria, do que são os 5 elementos. Éter, que é o Akasha, fogo, que é Tejas, ar, que é Vayu, água, que é Apas, e Prithvi, que é terra, ou terra, que é Prithvi, né? Ok, vão formar a matéria. Aí então, veja como é interessante, surge a primeira expansão do que se conceitou como matéria. Por isso que fala que daí a caixa é a mãe de toda a matéria, porque a primeira coisa que emana, né, dessa manifestação, ainda que não tinha existência, a primeira matéria condensada que vai se expandir é o Akasha. Pô, interessante isso aí, hein? Isso aí eu não fazia nem ideia disso aí. E aí o Akasha, ele surge dos átomos primordiais que emanaram de Purusha e Prakriti e se expande. Vamos tomar por base só o nosso universo, são vários universos, tomar por base do nosso universo. Aí a caixa se expande e delimita. Bem já é assim. Né? E é muito engraçado porque o Akasha, ele é a base para o som, por isso que fala do som primordial, né? Que é o Om. Né? Então, o som primordial, aí o Akasha se expandindo. O barulho da expansão, o Om é o barulho da expansão da caixa? Da expansão é o que expande e é o mantenedor da própria organização então, da matéria. O negócio é poderoso mesmo, o A1 é poderoso. O Om é uma forma sintética do A1. Isso? E ele é dito em 21 etapas, né, que é a palavra secreta, né, isso que mantém o universo existindo. É interessante, hein? Não, hoje tem um montão de coisa. E agora você está me puxando, porque indo para o lado místico assim das doutrinas, até a Umbanda, o nome certo dela é a Umbanda, né? Então deve ter alguma coisa, não vamos conversar sobre isso hoje, né? E que tem que ter um entendimento um dia sobre isso também. A pronúncia de uma palavra sagrada sem o seu exato conhecimento, pouco ou nenhum valor possui. Henrique José de Souza. Então você pode falar Om assim até o inferno esfriar. Não vai ter resultado nenhum se você não souber o que está fazendo. Exato. Então olha só, viu como as coisas vão se apresentando, né? Então, aí, primeira expansão, a caixa se expande, né? Aí foi até os confins do que se conceitou como o nosso universo. E uma coisa muito interessante, assim, e daí a gente pode falar, que assim, o universo, ele não tem nada a ver com o céu que a gente vê, né? E o nosso universo, né, o nosso céu, ele é muito menor do que a gente imagina, sabe? Aí vem o Ata Dharma Meru, que é até onde a vista alcança. Sim, claro. Esse é o nosso... Claro. É o nosso conceito, a nossa limitação de visão, é um horizonte, né?
Que a gente não consegue olhar além do horizonte. Não, mas o Atta Dharma Meru não tem nem a ver com físico, mas assim, que... Sim, fazer uma analogia com... Sim, é porque, assim, as constelações existem em função do que está existindo aqui, algumas estrelas que não existem mais. Sim, o brilho da nossa, a maioria, a gente não pode dizer o que tem lá em cima, né? Tem tem uma opção de coisa. Vamos em frente. Tá, antes de você ir em frente, a caixa expandiu. Você falou a caixa expandiu, é isso que eu queria chegar. Por enquanto só existe a caixa, não existe nada denso existe ainda. a caixa. Existindo a caixa, que você chegou numa caixa agora, começam a existir os registros acásticos ou ainda não? Não, porque não há o que registrar ainda. Não há o que registrar ainda? Não. A caixa se expandiu. Mas a caixa foi formada, então ele já tem o registro da sua própria formação, vamos dizer. Mas aí é o impulso inicial do manifestado para a primeira matéria. Porque daí ainda tem que, no momento segundo, tem que haver daí, através de Fohat, é o transbordo das mônadas que estavam em potenciais de um sistema para o outro, que é onde começa exatamente a evolução. Aí, então a caixa se expandiu, se expande e se contrai. Uma parte dele. Universos, nós estamos falando de tudo, não tem nada pronto ainda. Estamos falando de tudo, tá? Vamos se ater a um universo. Vamos mudar a noção do todo. Mas o processo é o mesmo. Isso aí. O processo é o mesmo, né? São vários ovos de Brahma. Porque aí alguém pode perguntar, é só nesse universo e nos outros? Por isso que fala assim, da ave de Hansa. Já ouviu falar da ave de Hansa? Hansa eu sim, mas a ave de Hansa não. Que a Hansa é a respiração do universo, que na verdade não é Hansa, é Sahan, né? É Sahan, inspira, expira, né? Que é o que mantém o som, que mantém... E a ave de Hansa é aquela que daí se mantém na respiração de manifestado, não é? E ela põe ovos, cada ovo da ave de Hansa é um universo. Interessante. E todos são mantidos da mesma forma, né? Aí então expandiu a caixa, delimitou o universo em evolução, o nosso que a gente está aqui agora, né? Aí parte desse caixa ele volta, né? E se condensa. Veja como é interessante, se condensa. Aí cada 7 átomos dessa expansão inicial se condensam e se expandem novamente. Isso, por isso é verdadeiro então esse expansão, contração, tudo isso aqui, né? Mas não é o Big Bang que o pessoal... Não, claro que não. Eles pensam que é a geração da matéria. Não é a geração da matéria, porque a geração da matéria, do ponto de vista físico, ela aconteceu daí 49 momentos depois da geração inicial. E o Big Bang, aparentemente, então, se diz que o universo foi originando uma explosão e ele está se expandindo, é porque é aquilo que a gente conversou agora há pouquinho, que daí o universo, matéria, ele se expande, é a tendência natural, né, de Prakriti, e o universo Purusha, que é a consciência, ele tende a se contrair e girar sobre si mesmo. Por isso que todas as galáxias daí elas são em formato elíptico e funcionam como se fosse um torus, e a Terra também, a gente também, o universo também, porque é o processo de expansão, e aí age todos os 7 elementos, os Mahapancha-Bhutanis, e aí tem Fohat, essa coisa toda, a gente vai conversar, vai dando tempo lá. Aí então se expandiu a caixa, né? Aí o som, né? Aí parte desse caixa que foi expandido, ele volta, se comprime, né? E se expande novamente. Gerou o segundo plano existencial, né? Aí esse segundo plano, aí vai gerar o segundo plano e o segundo elemento, né? Então eu tenho a caixa, vai gerar o segundo elemento, Tejas, né? Fogo. Daí então se expandiu o fogo, e quando a gente fala assim, a caixa, fogo, água, terra, ar, não tem nada a ver com o elemento que a gente vê hoje, por isso que chama Mahapancha-Bhutanis, porque são elementos grosseiros, que são a expressão física no quarto sistema, do que é o elemento verdadeiro. É como se o fogo que a gente vê hoje, ele é o corpo físico do fogo. E aí o fogo então tem físico, vital, astral, mente concreta, mente abstrata e Atman. Então, da alma do fogo ao físico do fogo, a gente só vê o físico do fogo. Olha. E todos os outros elementos da mesma maneira. Então, daí, então um dia nós vamos ser flogísticos. Sem dúvida. Então nós vamos ser o fogo. Mas veja como procede, porque assim, nós estamos no quarto sistema. O sétimo sistema, quando terminar no ciclo evolucional, né? Então o ser humano, enquanto ser evolucional, é um ser flogístico. Antes disso, ele vai ter passado por ser um ser alado, né? E antes disso, um Atabhimana. E é necessário tudo isso para ter o que a gente chama de entendimento, né? Perfeitamente. Transformar a Prakriti em Purusha, consciência, energia em consciência. Ótimo, a gente sai veja que a gente sai do fogo inconsciente e vai para o fogo consciente, só isso, né?
se expandiu o fogo, né? Aí, então, o primeiro expandiu o Akasha, depois o ser humano, por isso que é a primeira raça humana, desenvolveu primeiro a audição, a inipotencial. Aí veio, expandiu o fogo, né? Aí o correspondente desenvolveu a visão, né? Aí o fogo se expande, se contrai e vem e gera Vayu, terceiro plano universal, o ar. Sim. Né? Aí Vayu se contrai, se expande, né? E gera o quarto plano, né? Seria Akasha, Tejas, Vayu, Apas, né? Que é a água. Então vai e se expande. Só que esse mundo, água, esse plano, né? Não tem nada a ver com a água física, né? Coisa que eu falei com relação ao Akasha, com relação ao fogo. Sim. Apas se expande, né? Se contrai e gera Prithvi, sétimo. Né? É o quinto, na verdade, é o sétimo, porque tem dois que... O Akasha, ele é chamado de Tríplice Akasha, porque ele Tudo isso que você está falando ainda está no campo da manifestação. Da ordenação da matéria que vai vir a ter o que se chama de evolução. Exatamente. Está eu estou formando nesse momento um plano de ideias, vamos dizer, que depois vão se materializar. Perfeitamente. Eu estou formando até agora os planos universais onde vai existir a evolução. Tá. Esse é o impulso de geração dos planos, sabe? E aí o que acontece? Gerou então o plano universal Apas, né? Aí se contrai e gera o mais denso que a gente está agora, que é o Prithvi, que é a Terra. Tá? Gerou, aí vem o impulso organizador, que então aí tem o transbordo, e aí desce as hierarquias, as monas, não sei o que e tal, e inicia as rondas planetárias, aquela coisa toda. E todo esse processo que aconteceu, né, ele vai acontecer daí, no nosso caso agora, no ser humano. Aí então você tem... Não, mas aí você correu, peraí, que você correu. Eu quero evitar que a gente chegue no ser humano, porque nós estamos ainda no plano da manifestação. Sim. Então vamos lá, você chegou no Akasha, você já me disse do Akasha e começou aquelas, a água, o Vayu, tudo isso aqui, ainda nós estamos lá. Depois disso, aí não existe nada ainda. Não existe nada ainda. Não, aí, como tem os planos prontos, né? Isto, tá. E eu tenho os planos manifestados em potencial, baseado no nosso sistema agora, que é o quarto sistema. Daí então, isso que eu falei, há o transbordo de mônada e começa a organização. Aí dentro dos planos vão se formar os mas você falou mônada. Onde entra, quer dizer, você já não se adiantou, vamos dizer? Você já falou de mônada, ainda está no plano da criação? Agora eu tenho, nesse momento eu tenho os planos organizados já. Os planos físicos organizados. Tenho o plano físico organizado, eu tenho os planos existenciais organizados. Aí a evolução, ela vai acontecer em cada um desses planos hierarquicamente, do mais sutil para o mais denso, que é o que a gente está passando agora. Ok, tudo bem. E aí como é que vai ser? Aí, por assim, se fala assim, quer ver, tu me fala assim. É que você foi minucioso no início. Sim, sim. E esses 7 planos você jogou rápido demais, entendeu? Porque daí como a gente tem só não interessa, 15, o tempo é todo nosso por isso aqui. Que eu te falei que vamos a gente fazer outro programa, não interessa. Sobre a caixa aqui, que daí... Não tem? Kuthumi é vamos fazer outro. De uma das linhas do Pramanta, né? Ele fala que o sol oculto existe mesmo quando não há grãos a serem moídos. Então, veja que é uma coisa muito interessante, que daí, mesmo quando eu estou num momento de pralaya que não existe, quando o Purusha e Prakriti ainda estão em equilíbrio, então não há a matéria, o sol oculto ainda existe, né? Organizou-se a matéria, organizou-se os planos da matéria, né? Aí então começa um pulso, começa um batimento de coração universal, né? Que é a emanação de prana. A gente falou aqui sobre prana já várias vezes, né? Sim. Então aí eu tenho o universo em equilíbrio, sendo mantido Purusha e Prakriti em equilíbrio por intermédio de Forrati, que é aquela energia que causou o impulso inicial, né? Que seria uma expressão da Mãe Divina, do amor universal. Sim. Né? E quem mantém vivo tudo, do átomo, né, ou da partícula subatômica até uma galáxia inteira, é prana. Então ele se forma nesse universo ainda, nesse oceano sem praias, que é esse Akasha, né? Isso.
Tá. Então se formam os primeiros nós, os primeiros pontos, a partir de onde vai se desenvolver a evolução. Aí se criam os sóis, né, a partir do Sol oculto, os sóis centrais em cada galáxia, os sóis intermédios e tal, até se criar os bígios do que vão ser os sistemas solares, né, os sistemas planetários, e aí começa a evolução em todos os planos. Tá? Aí o que acontece? Tá. O Akasha, então, ele como a gente falou, o Alcaester, assim, ele é a origem de toda a matéria, de todos os outros elementos. Então, se você pegar assim, Prithvi, né? O elemento básico terra, aí para formar um átomo, né, de Prithvi, e eu não estou falando de átomo físico, estou falando do elemento, né, do Mahapanchabhutani. Eu tenho então metade, né, eu tenho Prithvi sobre 2 e depois mais cada um dos outros 4 tátuas sobre 8. Então tenho Prithvi sobre 2, né, metade, e a outra metade é dividido nos outros todos. Então a Terra, ela contém em si água, ar, fogo e Akasha. O fogo contém em si ar, terra, Akasha e água. Cada um é formado de si mesmo e dos outros 4. E o que mantém isso tudo coeso, o que mantém o Sol que coagula, o que mantém o que a gente conceitou como vida, o que mantém a coesão dos planos, o que mantém a coesão atômica é prana. O que é o prana? Então é assim, houve um impulso inicial para criar a matéria. Criou a matéria, começa a pulsar, é como se fosse uma gênese humana. Criou o feto, né? Ele tem uma estrutura básica, começa a funcionar coração e cérebro. E por assim, coisa muito interessante, o Sol que a gente vê é como se fosse um coração, né? E atrás do Sol que a gente vê tem o cérebro, que é a parte oculta dele. O coração no ser humano, ele acumula o que chama de prana negativo, ou prana lunar, né? E no cérebro é o prana positivo, ou prana solar. O fluxo dele razão é que e dá emoção, conceito de vida. essas coisas. Não, mas Já. em termos de distanciamento Sim. da origem, né? E aí o planeta, ele é mantido da mesma forma, então tem o solar e o lunar, e gira assim, gira o contrário, da forma do planeta, do movimento do planeta, a mesma coisa do sistema solar, e daí para frente todos começam a existir, e toda a matéria, né, do que nos forma, do átomo que nos forma, ou do universo como um todo, ou do vazio do universo, que não existe vazio, toda ela é formada daí de Akasha, Prithvi, Vayu, Tejas. Como você explicou aí, que isso aqui é o universo, depois isso aí foi se expandindo e contraindo, podemos considerar que hoje nós estamos humanos, né? Estamos conversando aqui, somos uma parte desse todo, né? Sim, sem Fazemos dúvida. parte dele, somos parte dele. Então, eu posso considerar que um dia, vamos falar em quarto sistema, em palavras atuais, assim, um dia nós vamos voltar para o nada. Um dia isso tudo vai voltar a ser nada. Um dia nós vamos voltar para o todo. Não pro O nada. todo que tudo bem, mas ele- se nós começamos pelo nada, que não existia nada, Mas a gente começou pelo nada no conceito de matéria, quarto sistema, né? Mas a gente começou pelo nada consciência. sim, mas Que é o que eu tem só quis, por isso eu quero saber se eu estou certo ou não. Tá Porque perfeito, tá se isso certo. aqui se expande, tal, então a tendência é depois de toda esta autogênese, vamos dizer, aí vamos voltar, foi uma experiência fabulosa e voltamos para o zero. Perfeitamente, por exemplo assim, tudo que tem em nós forma um ser humano. Todos os seres humanos formam a raça humana. Todos os seres humanos, né, e mais o Vamos planeta lá, formam tá um indo bem, ser. isso. Formam um ser. Os 7 seres que formam, junto com o Sol e o Sistema Solar, formam um ser. Os 7 sistemas solares formam um ser, né? E aí vai vindo de 7 em 7 em 7 em 7 até chegar no ponto. Sim, da onde tudo começou. Exatamente. Voltou para o mesmo lugar. Exatamente. A diferença é que daí nesse processo de expansão, né? Aí houve Só que houve toda uma experiência, né? Perfeitamente. Transformar a vida e energia em vida consciência. Essa que é a função. Hoje, nossa, que bacana que esse tema apareceu. Olha, eu vejo que é um tema, assim, sabe que o complexo, né?
Que plexo é você dá o abraço. E o complexo assim, é quando você quer abraçar muita coisa. E veja que nós abraçamos o universo inteiro sem ser complexo. Tem um termo, chama pramana. P-R-A com circunflexo, M-A-N-A com circunflexo, pramana. Sim. Pramana é a base do conhecimento. É como a gente consegue fazer com que manas aprenda, fazer com que a gente molde matéria da mente concreta. E o que é pramana? Pramana é assim. Pramana literalmente é você estar no mesmo lugar e se mover acima ou abaixo na mesma linha onde está a coisa sobre a qual você está falando ou estudando. Isso é pramana. Então, por exemplo, assim, se eu estou estudando sobre plástico, então onde está o conhecimento sobre o plástico, né, eu fico discutindo e vendo, estudando, lendo. Então ali, acima ou abaixo de onde está o plástico, né, isso é que é o objeto pramana. E quando o pramana acontece, eu que estou aqui estudando sobre aquilo, né, eu tenho um reflexo daquele do objeto do estudo em mim. E o local, então, em mim, na minha mente concreta, né, ele se altera a imagem do objeto. Isso é a segunda fase do pramana. Quer dizer, quando a gente está conversando aqui sobre o que antecede a manifestação, sobre o akasha, sobre os elementos, sobre não sei o que, sobre a formação, né, a cosmologia do ponto de vista oculto, quer dizer que nós temos com que parte da nossa mente concreta e do astral, que nossa alma ela é misturada, mente concreta e astral, ela, pelo processo de pramana, estivesse no mesmo estado vibracional que o objeto de estudo ou de conversa. Significa o seguinte, que parte do plano mais denso que nos forma, nesse momento, já é igual ao imanifestado. E como é que isso acontece? Cada desse momento evolucional, cada sistema evolucional, cada descida na matéria, né, no momento que se adquire consciência, então o átomo, então, veja que é uma coisa muito interessante, cada átomo tem em si, fisicamente, 7 estados de Prakriti, 7 estados de Purusha e 7 estados de energia, que seriam 7 estados de Forrata, dividido ainda em 7, né? E aí, cada nível de consciência que se atinge, ele adquire uma cor, porque o som inicial, na medida que o som inicial vai se densificando, ele muda de tom, né, e vai sendo o que a gente conceitou como matéria. E o som, né, ele é uma cor invisível, da mesma forma como uma cor, né, é um som invisível e o número, exatamente. Assim. Então, no momento em que vai acontecendo essa evolução, o átomo que me forma, né, ele adquire um tom diferente, um tom de cor diferente, e ele se aproxima à cor original. Então, a cor do sétimo, do átomo do mundo Prithvi, do quarto sistema, que é o quinto elemento, que é a Terra, é alaranjado, né? E a cor do Akasha, né, é azul índigo. Olha os fractais aí, olha os fractais aí. 100%, 100%. E aí, no momento em que eu pego, né, parte da minha consciência, né, e dou a essa consciência a compreensão do Akasha ou do além Akasha, eu mudei a cor de mim. Se você mudou a cor de você, automaticamente, né, você está... Sim, é o objetivo da evolução, é você fazer com que as várias cores, aquele caos de cores que existe no teu astral, seja pacificada, né? E aí é uma coisa muito interessante. Então, olha você que tem... maravilha, a propaganda dos fractais, isso aqui é exatamente isso. E você veja assim que você tem daí... Tem a música, tem a cor, e tem os números, você porque aquilo é forma... o Akasha aqui na garganta, onde você emite o som, né? Aí você tem Vayu aqui no Vibhuti, né, no coração. Aí você tem Tejas aqui no pâncreas, né? Aí você tem Tejas, você tem Apas nas suprarrenais, não pode representar pelo baço, né? E você tem o Prithvi nas gônadas, no básico, né? E aí daqui para cima você tem 2 tatos que ainda não existem, que são o futuro, né? Mas quem pode dizer o nome, que é o Anupaduka
Anupadaka, Yuadi e Tattva, e os três agem aqui. Né? E Anupadaka age na pineal, né? E o Adi age na pituitária, né? E aí, então você tem Sahasrara, o Ajna, o Vishuddha, a Anahata, todos os chakras. Isso. E aí você tem os elementos agindo, então deixar o ser humano íntegro, né? Em harmonia com o universo, é fazer com que cada cor vibre no seu local adequado. E o que é cada cor vibrar no seu local adequado? É fazer com que as formas vital, astral e pensamento, Pronto, né? E qual é que é o objetivo da evolução? É fazer com que daí o astral, né, o astral mais denso, né, assim, onde você tem o tamas, que é o vermelho, ele se transforma em azul índigo, quer dizer, então toda emoção densa se transforma em amor universal. Quando isso acontece, você ultrapassou a caixa. Aí JHS diz, aquele que ultrapassou a caixa é fonte de toda a riqueza, porque você saiu inclusive do além fronteira do ser humano. Tá, e eu estou sentindo, eu estou intuindo, já estamos no fim, nós vamos continuar, já estou avisando, não precisa ficar triste não, nós vamos fazer outro programa. É um assunto... isso aqui é necessário. Hoje, olha, hoje a riqueza do que foi falado hoje é fabulosa, então nós temos que dar sequência a isso, né? Porque o Akasha está ligado, a compreensão dos status está ligado à compreensão da vida, do universo. Claro, assim, você entende, falta muita coisa para a gente falar. Você entende do que é formada a alma, do que é formado o espírito, do que a divindade é formada, a Timã, como é que age. Então, assim, em termos de mecânica, a última compreensão da mecânica universal é a compreensão do Akasha dos elementos. Então, eu estou intuindo aqui que tem uma literatura boa para isso. Pode indicar. Dos tátuas? Dos tátuas não. Os tátuas nós já temos lá no Vida Inteligente. Sim, mas naquilo que você falou no Purusha, como é que é o nome? Purusha e Prakti. Isso, acho que tem literatura com isso. Que dá essa visão. Vamos lá. A filosofia Sankhya, tem o Sankhya Tantra, que não tem nada a ver com tantrismo, porque Tantra são um conjunto de estudos. Tem alguma obra que você possa... Não, no geral não. Procurar, cosmogênese, procura cosmogênese ligada à teosofia, que deixa dar uma base boa. Se bem que, assim, isso é bom a gente esclarecer, que o que a gente tem tentado conversar nesses anos todos aqui é o que vem depois da teosofia, a tudo bem. Então, por isso que eu perguntei se tinha alguma literatura. Se não tem, não recomenda. Não tem. Pode-se ler também o Rama Prasad, só que com uma coisa assim, o conhecimento sobre os tátuas, o conhecimento sobre o Akasha, o conhecimento sobre esse jogo oculto da própria manifestação, ele é de tal forma poderoso e de tal forma perigoso, que mesmo o livro que daí é um referencial... Exatamente. O mesmo remédio que te cura é o mesmo que te mata. As Forças Sutis da Natureza do Rama Prasad, né, e toda a tradução do conhecimento do Oriente para o Ocidente, intencionalmente as cores dos tátuas estão trocados, o nome dos elementos estão trocados, há uma troca entre elementos físicos e vitais para criar uma maia, né, para que a pessoa não se machuque com aquilo que ela ainda não sabe compreender. Então é isso aí. Bom, por hoje é só. Nós vamos... que a gente falou, curiosidade, conhecimento acadêmico, conhecimento filosófico, iniciação e mistério. Então nós vamos dar a sessão de continuidade, no próximo programa nós vamos continuar com a Caixa, porque nós temos muita coisa para falar sobre isso. Para mim, eu me surpreendi, claro. E você como é simples, né? Até agora tá. Mas tudo bem, agora eu acho que... Quer dizer, ainda falta, foi 1/3, eu acho que falta 2/3. Não, a gente não conversou assim sobre o que se... Então, mas... vamos por assim, a gente conversou 5% sobre o que é a Caixa. Ótimo. A gente vai conversar mais um pouco. O resto do pouco, daí cabe a cada um. Você viu que hoje eu não falei que ia precisar eu assistir o programa de 100 vezes, né? Sem dúvida. Então hoje já entendi perfeitamente tudo aqui. Então tem dia que está melhor assim, a coisa flui. Então já foi bacana. Isso dá aquele gostinho de quero mais e que nós vamos fazer isso no próximo programa. Pode parecer complexo, mas é o seguinte, em algum momento o ser humano tem que decidir de ler o seu próprio manual. Quando você compra uma traquinália eletrônica, a primeira coisa que você vai fazer é aquele lazer de ler o manual. Mas ninguém lê. Eu tenho um filhote ali que está do outro lado da câmera aqui o Fernando ali, que ele não gosta de ler manual. Ele se perde todo, mas ele não lê manual. Para aprender a ler, né? Então o que a gente tem que fazer assim, o ser humano é assim mesmo. Esses assuntos, o que a gente tem que fazer, a gente tem que daí aprender a gostar de ler o próprio manual, né? E é o manual, em lendo o manual do ser humano, eu estou lendo o manual do próprio universo. Tem razão. Aí, fora disso, não há mais nada. Isso dá uma certeza muito grande que é o seguinte, Grego, assim,
o ser humano é um pedaço do universo se deslocando atrás do próprio universo, encapsulado nisso que a gente chama de pele. Beleza, fica Mais aquele nada. gostinho de quero mais. Tá lá o Fernando fazendo cara feia pra gente. Tem Jorge. mais 20 segundos. Obrigado e puxa vida, hein? Acho que nós nos demos bem hoje, né? Apesar de tudo. Eu gostei de conversar. Não, eu sei, pô. Nós estamos Faz numa parte, situação diferente. Eu acho que foi tudo bem. Então é isso aí, tá? A gente tem que, assim, é uma corrida de bastão, largar o bastão na nossa mão, a gente tem que sair. É isso aí. E desabalar da carreira Falou até entregar bonito. um dia para alguém. Falou bonito. Fiquem em paz, fraterno abraço, harmonia, saúde, felicidade e aproveitem a vida para compreender o que é a vida. Mais tarde vocês vão entender. É isso aí. Fraterno abraço, feliz sempre. Tchau.